Olá, tios e tias do Ministério Infantil. Meu nome é Eliana Velasco, sou missionária, trabalho com o Ministério Infantil, Ministério de Casais, Ministério de Jovens e Adolescentes e venho aqui sempre passar algumas dicas, algumas sugestões baseado naquilo que um dia eu tive oportunidade de aprender. Um dia que alguém se lançou a me ensinar, né? E aí, eu tenho falado como fazer o planejamento. O planejamento nos ajuda muito em direção ao trabalho na igreja ou em qualquer departamento. O planejamento é essencial, porque ele nos direciona ali na melhor forma de fazer, na melhor forma de trabalhar, de como nos organizar, né, em questão de recurso, em questão de quem vai nos ajudar, em questão de nos programar recursos visuais para as histórias que vamos usar, para os louvores, tudo isso o planejamento nos dá essa condição de nos organizarmos e planejarmos melhor. Mas hoje eu quero falar sobre a história, né? Sobre a história, sobre a lição. Toda lição bíblica, toda história bíblica, toda vez que você usar um versículo bíblico, ele tem que trazer por dias de hoje um ensinamento para nossas vidas nos dias de hoje e assim também para as crianças. Então, se você vai usar um texto bíblico para contar a história, por exemplo, de Noé, tá? Qual é o principal ensinamento da história de Noé? Obediência. Obediência, no qual ele ouviu a voz de Deus e fez tudo aquilo que Deus mandou, mesmo todo mundo dizendo que não tinha como, mesmo todo mundo dizendo que era impossível, porque era impossível ter chuva e ter um alagamento na região que Noé morava. Mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então, o principal ensinamento aí da história de Noé hoje é obediência. E como que nós trazemos para os dias de hoje para nossas crianças? Tá vendo? Assim como Noé obedeceu a voz de Deus e assim ele e toda a sua família foi salva daquela grande enchente, você também, se obedecer, também será abençoado. Crianças, nós temos que obedecer papai, mamãe, vovó, porque são pessoas que Deus colocou para cuidar de nós enquanto nós estamos ainda numa idade que dependemos de alguém. E mesmo depois de velho, porque Noé já depois de uma idade continuou obedecendo. Então nós devemos obedecer como Noé obedeceu. E aí o foco da sua lição, do seu ensinamento principal é obediência. Não adianta você pegar um texto bíblico, pegar uma história bíblica e não trazer para os dias de hoje, porque a Bíblia ela é a mesma ontem e hoje. Mas hoje nós temos que colocar e mostrar que hoje nós também temos que ser obedientes. Tem também uma história linda que todo mundo gosta de contar, a história de Daniel. Daniel não se contaminou com as iguarias. O que é iguarias? Aí você vai explicar para as crianças o que são iguarias, né? São comidas oferecidas a ídolos, oferecidas a imagens, que não era da cultura, que não era do povo ali de Daniel. E Daniel não se contaminou. E hoje, crianças, nós também não devemos nos contaminar com o que o mundo nos oferece. As drogas, a bebida, o cigarro. Isso tudo são coisas oferecidas no mundo que vêm nos contaminar e que estraga o templo do Espírito Santo que somos nós. E aí você vai trazer para os dias de hoje e as crianças vão entender bem, porque toda palavra tem que ter um ensinamento para pôr em prática nos dias atuais. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a viver e a praticar a Bíblia. Não ler a Bíblia somente como um livro de história, como que aquilo aconteceu só naquele tempo. Não. Hoje
nós também não devemos nos contaminar com coisas que desagradam a Deus. Tem outro texto também que a gente pode ensinar aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que é isso? Tudo me é permitido. A Bíblia não diz não pode, mas convém. Convém eu beber? Convém eu me drogar? Convém eu comer demais, porque traz doenças para o meu corpo? E assim a gente prepara. Então, toda lição bíblica, história bíblica, tem pessoas que não gostam. Falam assim, mas o Espírito Santo me direciona e me capacita. Sim, o Espírito Santo te direciona e te capacita. Mas também a Bíblia diz que nós temos que procurar nos qualificar dentro daqueles dons que Deus nos deu. Diz lá em 1 Coríntios, fazei da melhor maneira. Então, se você se programar na sua lição, toda história, ela tem que ter início, meio, clímax e fim, conclusão. O que é o início? Você pode começar aí a sua história, a sua lição, a sua pregação com uma pergunta, com um questionamento, com um fato tirado da história. Mas cuidado, tem gente que já começa contando a história bíblica falando no final, como a história de Davi. Vou contar a história de um jovem que venceu um gigante. Você já falou o final da história, né? Então, Davi, vou contar uma história de um jovem tão pequenininho, mas que confiou em Deus. E aí você vai começando o início. E aí, crianças, vocês acham que uma pequena pedrinha consegue fazer alguém vencedor? E aí você começa com uma pergunta. E ali você vai contando toda a história e chega no meio do clímax. E agora? O que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir? E aí? Vocês acham que vocês também conseguiriam vencer através da fé? E aí você desenrola e conclui, né? E a história de Davi eu acho muito interessante, uma conclusão que assim, em nenhum momento Deus mandou ele lançar a pedra, mas ele confiou no Deus e aí não foi a pedra que fez ele vencer, foi a confiança e a fé. Então as pequenas coisas nas nossas mãos, se colocarmos diante de Deus, nos tornamos vencedores. Então assim, é um pequeno resumozinho. Eu tenho uma apostila com todos esses ensinamentos aí, que eu dou nos cursos, nas palestras, tá? Quem tiver interesse, pode estar pedindo que eu tenho a apostila de treinamento para o Ministério Infantil e tem essas partes todinhas de como montar a história, de como desenrolar, como estudar, porque a gente tem que ir preparado para as crianças. O mundo tem se preparado muito para atacar e atingir a mente das nossas crianças. E nós temos ficado para trás porque nós colocamos toda a responsabilidade no Espírito Santo e em Deus. Eu não preciso fazer nada. O Espírito Santo me capacita. Você precisa sim orar, jejuar, ler a palavra. E o Espírito Santo vai e te traz a orientação. Mas se você nunca leu a palavra, se você não tira um momento de oração, se você não tira um momento de reflexão, não cai do céu. Não cai do céu. Tem que ter a leitura, a busca e a dedicação. Tanto que fala lá em Josué, não deixar de meditar no livro da lei, de manhã, de tarde, de dia, de novo. Meditar, buscar. E aí o Espírito Santo te traz a memória e aí vai te dar discernimento para a situação que ele quer que você faça e trabalhe ali dentro do teu ambiente, dentro ali do local que você está servindo. As pessoas às vezes acham que é só pegar, não. Então tem que haver preparo, sim, porque o mundo está se preparando a cada dia para atingir e atacar a mente das nossas crianças. E nós temos que ensinar. Nós não somos contadores de história. Nós somos sacerdotes que levam a palavra que transforma.
Nós pastoreamos as crianças, sim. Ah, mas eu não sou pastor. Não, você pastoreia aquele que cuida, aquele que está ali, aquele que leva a palavra, aquele que se preocupa, aquele que tem todo cuidado. É um pastoreio também. É uma responsabilidade também. Sim, irmã Dayana. Depois bota aí o seu WhatsApp que eu te envio por PDF, tá ok? Então, nós precisamos ter essa busca e nos preparar. Nós temos que sair da zona de conforto. Só nesse mês foram lançadas 2 séries que têm minado a cabeça das nossas crianças. Ah, mas a culpa é dos pais. Sim, a culpa é dos pais, sim. Mas nós também devemos orientar os pais, puxar os pais, dar aquela chamada aos pais. Eu postei aí na página uns vídeos com uma dinâmica para a família, tá? Chamado Kit da Família Feliz. Depois dê uma olhada nos vídeos, nas postagens aí na página. Você vai ver, faça reunião com os pais, como escola mesmo. Não para falar, para reclamar, faça reunião, para chamar para responsabilidade. Faça reuniões para alertar os pais sobre os filmes, sobre os desenhos, sobre as coisas que tem. Ah, não tem nada a ver, tem. O mundo espiritual. Satanás anda ao derredor para tentar minar e ceifar. Tem uma série aí que induz ao suicídio. Tem uma série aí que está induzindo a fazer maldades. Tem uma outra série que tem um caderno onde escreva o nome das pessoas que você quer que morra. E as crianças estão usando isso. Tem uma série aí em forma de desenho, onde os pais degolam os filhos. Isso é um desenho, tá? Tá no canal aí por assinatura. E às vezes os pais deixam lá as crianças vendo, nem vai assistir o que o filho tá vendo. E aí acha que a responsabilidade é só da igreja. E outra coisa também, nós líderes. Nós também temos que nos preocupar com nossos filhos, porque nós achamos às vezes que os nossos filhos são crentinhos, que não precisam ser evangelizados, que não precisam aceitar Jesus. Precisam sim, porque filho de crente não é crentinho. A salvação é individual, então nós precisamos ensinar também os nossos filhos a ter a prática da oração e da leitura da palavra. Outra coisa que eu quero falar, amanhã, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, mas foi criada em cima dia do Halloween, dia das bruxas. Eu já falei no outro vídeo antigo que essa comemoração que tinha não era no mês de outubro, mas depois que o Martinho Lutero lutou e fez a reforma, foi um grande movimento. A Igreja Católica mudou a data dessa comemoração para o mesmo dia, para desvincular. Nós precisamos mostrar na palavra. Existem coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas a Bíblia é bem clara, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. As coisas que não agradam, que não exaltam, que não adoram a Deus, não é só uma simples brincadeirinha. Então vamos lá, fez o seu planejamento, tá? Faça o seu planejamento trimestral, escolha o tema, como eu tenho falado, ora, consagras a Deus, escolhe o tema, prepare as suas lições. E qual é o ensinamento que as minhas crianças estão precisando? É obediência? É fé? É oração? É aprender como é o verdadeiro louvor? E ali você programa o ensinamento e você vai ali buscando. E pode ter certeza que quando você se prepara, quando você lhe busca, se prepara, o Espírito Santo às vezes pode mudar ali, te dando uma outra visão, mas dentro do preparo que você teve, ele vai te usar. Então, como eu falei, vai preparar a sua história, a sua lição, início, andamento, clímax, meio e fim.
Tem que ser nessa ordem. Eu não posso chegar contando de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma ordem de como eu vou começar, como eu vou abordar, como eu vou desenrolar o assunto, tá? Então, tem que ter essa forma. É a mesma coisa, você vai dirigir um culto infantil. Ele tem que ter o início, que é uma palavra de agradecimento e tal, louvor, oração, leitura da palavra ou apresentação do tema, os louvores, falar o versículo para que a criança memorize o versículo. Depois vem para o fato da história, e a história não pode ser só uma história contada, ela tem que ser uma história trazida para o mundo real, para os dias reais, e inserir as pessoas e as crianças ali. Terminou com oração, atividade, se tiver tempo de você dar um lanche, encerra. Ah, mas eu vou fazer brincadeira, eu tenho que fazer brincadeiras. Façam brincadeiras e dinâmicas que tenham a ver com o que você levou de ensino. Levem brincadeiras e dinâmicas direcionadas para que as crianças saibam ali exercitar o foco do ensinamento. Porque se você prepara isso tudo, se você faz isso tudo, depois você deixa eles brincarem como eles querem, de correr, de pular, de isso e de aquilo, eles vai automaticamente, a mente vai se desviar daquilo que você ensinou. Então, se você está falando de obediência, faça uma brincadeira, uma dinâmica sobre obediência. Se você está falando sobre amar ao próximo, faça uma brincadeira, uma dinâmica onde trabalham em dupla. Entendeu? Então, se você está falando de fé, faça uma dinâmica, uma brincadeira que mostre sobre a fé. Tem várias coisas. Use a criatividade, não fique preso a coisas assim. Eu tenho que fazer tudo perfeito. Não, use a sua criatividade. Peça a Deus direção e use. Tem textos bíblicos que ele já ali, o próprio texto já te dá a visão de como preparar um visual, de como preparar uma decoração, entendeu? De como fazer uma dinâmica. O próprio texto bíblico já te dá isso. Leia, releia e vai pedindo direção a Deus, que aí ali ele vai se encaixando tudo aquilo ali que ele já colocou no teu coração, vai se encaixar. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, ministério infantil não se resume só às 4 paredes da igreja. O ministério infantil é você olhar para a necessidade da criança, ver a dificuldade dela e também suprir fora daquela situação. Nós já vimos crianças que chegou na igreja com a sandália de dedo, só um pedaço no meio do pé. E aí? Eu vou falar só de Jesus, vou contar a história tudo e vou deixá-la continuar com aquela sandalinha no meio do pé? Não. Mobilizamos a igreja para comprar um tênis e uma sandália e doação de roupas. Isso se mostra cuidado. Às vezes nós estamos tão preocupados em gastar com festividade, em gastar com decoração, em gastar com roupas que nós vamos usar, em gastar fazendo bonecos, e não olhamos que às vezes dentro da nossa igreja tem criança que não tem roupa, que não tem uma sandália, que não tem um alimento em casa. Então nós temos que ter essa visão. Repare como aquela criança está. E não faça o trabalho só visando as crianças de dentro da sua igreja. Olhe para as crianças à volta da sua igreja. Olhe para as crianças à volta da sua casa. Olhe para as crianças no caminho que você leva da sua casa até a igreja.
Nós não podemos ficar dentro só de uma caixinha. Eu falei numa outra live, igreja quer dizer eclésia. Na tradução é chamados para fora. Igreja, no grego é eclésia, na tradução quer dizer chamados para fora. Só que hoje nós estamos fazendo tudo para dentro. Tudo que fazemos é visando nossas crianças, a nossa igreja, o nosso povo. Não. Nós temos que ir para fora. Convidar os que estão lá fora. Levar a palavra àqueles que estão lá fora. Se tiver condições de eu fazer o trabalho que eu quero fazer com as minhas crianças na igreja, no pátio da igreja onde que todos ouçam, vou fazer. Se próximo à minha igreja, próximo à minha casa tem uma praça, eu vou levar e vou fazer para alcançar, sair das quatro paredes. Jesus não teve templo. Jesus andava, reunia o povo nas montanhas, na beira da praia, na beira da relva. E nós estamos ficando fechados, pensando só na minha igreja, na minha denominação. Minha denominação não salva. Igreja somos nós. E aí nós temos que zelar e preservar pelas nossas crianças. As crianças têm sido alvo do inimigo. As crianças têm sido massacradas. Como foi lá no tempo dos faraós, que perseguiu e mandou matar os meninos. Os faraós hoje continuam matando os meninos. Só que hoje está se matando de uma outra forma, trazendo ideologias, trazendo pensamentos, matando espiritualmente para se desviar do único propósito de Deus na vida do homem. E tem atingido as nossas crianças, porque as crianças sendo doutrinadas dentro dessa doutrinação que está, ele cresce um adolescente e um jovem que se desvia e segue outros caminhos. E depois para regredir, para voltar, é muito mais difícil. A APEC tem uma estatística que crianças entre 4 anos a 12 anos sendo evangelizadas, elas têm 99% de chance de ser cristão. Eu faço parte dessa estatística. Eu fui evangelizada com 4 anos de idade. Com 12 anos de idade eu fui à frente para ser batizada. Então é verdade essa estatística. E você pode ver que o mundo tem investido em qual idade? Qual é a idade que o mundo tem investido? Com material, com desenhos, com ideologias. Justamente essa idade de 4 anos em diante. Porque a criança com 4 anos está se formando toda a sua personalidade. A criança com 4 anos, ela copia tudo que vê. Porque está formando isso aí, a pedagogia, a psicologia, mas a pedagogia... Estudos científicos. Mas a Bíblia já falava lá, quando Deus mandou Moisés unir todos, que mandou deixar as crianças também para ouvir a leitura lá do livro, as crianças estavam, porque as crianças já começam a ser doutrinadas na verdade. Só que aí nós hoje achamos que ministério infantil, com 4 anos em diante, é para brincar, fazer brincadeirinha, não podemos ensinar coisa séria porque a criança não aprende. E aí estamos dando espaço para o mundo doutrinar a cabeça do seu filho, a cabeça das crianças. E aí quando tá com seus 7, 8, 9 anos, já tem personalidade própria. Já tem crianças com 6, 7, 8 anos e já tem dúvida se são menino ou menina.
E aí a gente está abrindo espaço, a gente fica preocupado só com festividades, só com entretenimento. E aí nós estamos vendo os filhos dos crentes, filhos de pastores, filhos de líderes se desviando. E a gente fala assim, mas eu levava o meu filho para a igreja. Aí que tá, levava. Não vivia como igreja. Não ensinava o filho ser igreja. Porque muitos pais, muitos líderes levam os filhos para a igreja, mas quando chegam em casa o testemunho é outro. Que não leem a Bíblia, que não oram, que falam palavrões, que se falam palavras maldizentes um para o outro. E aí quando aquele adolescente cresce, ele não suporta ouvir falar em igreja. Por tudo que ele viu. Porque foi desviado o foco de pregar a palavra da verdade. Então, enquanto nós estamos preocupados com outras coisas, o inimigo está preocupado em minar a cabeça e matar as nossas crianças espiritualmente como os faraós. Os faraós continuam matando, sabe por quê? Porque existe uma promessa que nos últimos dias, os jovens, os velhos, teriam visões, sonhariam, profetizarão, e as crianças. A Bíblia também diz que é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Então, se a criança for desviada a não adorar a Deus, a não servir a Deus, não sai o perfeito louvor. Elas não adoram. Na Bíblia não tem palavra adolescente. A adolescência foi criada depois, é criança e jovens. E aí começou a vir aí de uns anos para cá, adolescentes que são rebeldes, que estão na mudança e tal. Não se pode obrigar. E aí tem pais que falam que não levam os filhos para a igreja porque não é por força nem por violência. Mas a criança ainda ela não tem discernimento de escolher o que é certo e errado. Então, enquanto ela ainda está sobre a tua responsabilidade, sobre a sua direção, ela tem que fazer sim o que você quer, não é força, é ensinar. Realmente, não é por força e violência, você não vai obrigar, mas você vai ensinar o porquê é importante estar e buscar a presença de Deus. E nós, líderes, temos uma responsabilidade muito grande, que nós temos que, às vezes, mostrar a nossa liderança, a importância do ministério infantil, mostrar aos pais a responsabilidade, captar pessoas para nos ajudar, porque ninguém quer trabalhar no ministério infantil e quando quer acha que é só brincar. Então nós precisamos acordar enquanto há tempo. E aí vem outros falando, não, mas a volta de Jesus é assim mesmo, vai ser assim mesmo. Mas ele ainda não voltou. E disse que até que ele venha, nós devemos pregar a palavra e ensinar até que ele venha. Então, até que ele venha, eu e você temos que ser canais de falar as verdades bíblicas, de orientar, de mostrar na palavra. Porque a palavra de Deus também diz lá em João 8,32, a verdade vos libertará. Então, nós temos que pregar essa verdade que é a Bíblia. E a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós estamos preocupados com entretenimento, com brincadeiras, com coisa? Como ouvirão? Então, até que ele venha, nós temos que ser profetas. Nós temos que nos deixar ser usados a pregar a palavra da verdade. Porque quando nós ensinamos a palavra da verdade, nós não precisamos ficar discutindo.
ideologias, isso e aquilo, porque a cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, já foi ensinada, já foi doutrinada. Então, se ele foi ensinado a ideologia de Gênesis, que Deus criou, a sua imagem e semelhança, pode vir a ideologia que for, que não vai minar a cabeça dos nossos filhos. Se ensinar o princípio da criação, qual é o único propósito para que Deus criou o homem, que é para o adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo, e que nós somos a imagem e semelhança de Deus, pode vir a conversa que for no mundo, que a mente dos nossos filhos vão estar blindada. O que diz lá em Efésios da armadura de Deus, o capacete. Esse capacete é guardar a nossa mente, o nosso coração, baseado na palavra. Porque se a nossa mente, se a nossa cabeça estiver protegida com as palavras que salvam, que libertam, pode vir o que for, a flecha que for, que o capacete está nos protegendo. Que esse capacete nos guarda a nossa mente e nada mina, nada mais entra. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos pregar a palavra de forma correta, de forma em que busquemos a direção do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que tiram estudos e palavra do Google que nem lê o conteúdo, que nem lê os textos bíblicos, que nem sabe o que está dizendo ali, nem sabe qual é a fonte, e fica ensinando heresias. Então, queridos, quer o maior recurso visual, quer a maior estratégia de ensino no seu ministério? A Bíblia. Ensine Bíblia. Leia a Bíblia. Conte as histórias bíblicas para as suas crianças. Como eu falei, o próprio recurso visual já está ali. Jesus era o maior usador de recursos visuais. Jesus sentava no meio ali no chão do povo, ele olhava para uma árvore, olha lá aquela árvore. Olha aquela videira. E ali ele começava a falar, mostrando coisas que o povo via. As crianças na época do Egito, que saíram lá, os hebreus que saíram, não tinham Bíblia escrita como nós. Eles só aprendiam pelo ouvir as histórias que os avós e que os pais contavam do que Deus fez com eles ao sair do Egito. Então, qual o melhor recurso? Qual é a melhor forma? Bíblia. Vai vir o Natal. Começa a contar a história de Jesus, desde o nascimento. E ao começar a contar a história, mostra que ele veio com um propósito, com o objetivo de salvar a todos. Que Jesus já veio programado para nascer com uma missão. E fale para as crianças, cada um de nós também, crianças, temos uma missão de ir pregar o evangelho a toda criatura. Assim como Jesus nasceu com a missão de salvar o mundo, nós temos a missão de continuar fazendo o ID e pregando ao mundo. Quer melhor livro do que esse? Quer melhor forma? Só que nós estamos deixando de usar a Bíblia para usar outras coisas. Livros, historinhas, textos, filmes. Não que seja errado, não é errado. Vai fazer, eu já falei, vai fazer um cinema para suas crianças. Assista ao filme antes que você vai levar. E tire algum ensinamento daquele filme. E daquele ensinamento tire um texto bíblico. Você vai lá, mostrou o filme, mostrou tudo, depois fecha, lendo o texto bíblico e o ensinamento principal daquele filme.
Tem vários filmes, não só gospel, vários filmes, até filmes, alguns filmes que não são gospels que dá ensinamento. Aí você tem que assistir antes, para você estar por dentro. Fique na paz, que Deus te abençoe. Um bom sábado, um bom final de semana para todos vocês.